Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Entrevista com Especialistas aqui do Backstage dos Negócios. Estamos hoje no Portal Meon, nos estúdios do Portal Meon, um dos maiores portais de comunicação da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Nosso muito obrigado ao patrocinador oficial aqui do Backstage, que é a empresa Tech10, tecnologia e inovação para o seu negócio. E agora sim, ao nosso convidado, empreendedor raiz, proprietário da escola de oratória Vox2U em Taubaté e criador do maior evento de empreendedorismo do Vale do Paraíba, o Empreenda Vale, que já reuniu mais de 14 mil pessoas, com convidados ilustres como o Thiago Nigro, Flávio Augusto, Felipe Tito, Caíto Malta, quem mais? Camila Farani, Paulo Vieira, Carlos Bush, pessoas importantíssimas. João Kepler, muitos. Seja muito bem-vindo, Abílio. Um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar na nossa estreia de um canal tão importante, que acho que vem para comunicar empreendedorismo de uma forma muito importante para todos aqui da região. Então, contar com você é uma honra, de coração. Eu fico muito feliz de saber que você colocou em prática esse projeto tão bonito e me senti muito honrado com o convite. Para mim vai ser um prazer bater esse papo contigo. E você sabe que das pessoas que você falou, a mais importante ou as mais importantes sempre são os participantes, né? Ali eu creio que os palestrantes são meros figurantes. Depois de um tempo nós queremos que as pessoas que estão ali na plateia estejam no palco. Senão não faria sentido fazer esse negócio. Então eu creio que as pessoas mais importantes que passam por ali são as que estão na plateia e não no palco. Eu tenho uma curiosidade para contar. Quando eu vim aqui para São José, não conhecia ninguém, nada assim. Comecei a frequentar os eventos e aí, quando eu fui no primeiro Empreenda Vale, eu te vi no palco e falei, gente, para mim era uma realidade muito distante assim. Então, ter você aqui hoje, frente a frente, num papo, é muito legal. Obrigado. Para começar essa conversa, a gente sabe que abrir uma empresa é um grande desafio, mas acredito que ter uma estratégia de vendas e comunicação é um bom caminho para que a gente possa iniciar um negócio. Sim. Queria ouvir de você suas experiências, sua formação, como que você tem trabalhado com vendas e comunicação ao longo da sua vida. Bom, eu comecei a empreender muito cedo, com 15 anos eu diria que eu tive meu primeiro empreendimento, vendi água mineral, em garrafão. E acho que já contei essa história em alguns podcasts. Aquele início para mim foi importante, né? Mesmo tendo começado tão cedo, mas eu entendi de cara que venda e de forma ativa poderia ser um grande diferencial. Meu segundo negócio foi uma distribuidora de cosmético, já um pouco mais maduro, né? Tinha 18 anos, mas já um pouco mais maduro, e fiquei alguns anos com esse negócio. Tinha uma sócia, era minha mãe. Esse negócio de fato me ensinou a vender. Eu tinha que bater de porta em porta, aqui do lado, né, Jacareí, foi uma cidade que eu fui muito para vender. Tive o início do meu desafio em Jacareí, de várias formas. Mas o que me chama a atenção, e hoje, tendo outros negócios, depois de ter essas experiências, sempre o empresário, quando começa, aí vamos falar do pequeno, que é a grande maioria dos empreendedores brasileiros. Esse cara, quando começa, ele vai com uma visão única. Com a maturidade, e é necessário que muita coisa de errado aconteça para que ele aprenda. Eu tive N situações desafiantes para que eu pudesse aprender, mas com o tempo ele começa a perceber que ele precisa ser múltiplo dentro do negócio. E aí começa a ser gestor, começa o vendedor, o gestor de marketing, ele faz tudo no negócio e começa a ter novas percepções. O grande desafio é quando a pessoa é muito gestora e pouco vendedora. Porque eu conheci alguns negócios que quebraram por falta de gestão. Mas todos os negócios que eu conheci que quebraram foram por falta de vendas. Então, é fato que não dá para negligenciar, porque senão você vai ficar vivendo um negócio que você sempre vai estar faturando muito e perdendo muito dinheiro. Mas ainda assim, a base de qualquer empresa, você pode ver os grandes gestores de negócio hoje têm um foco na equipe de vendas absurdo. Eu fico olhando o João Adib, por exemplo, o que ele fala sobre vendas, como ele se coloca à frente disso, etc. E aí, aos poucos, esse empreendedor que tem, de repente, uma veia comercial, que é ultra necessário para começar um negócio, e começa a ter mais maturidade, ele vai olhar para a gestão.
porque ele também vai perceber que algo de errado não está certo, né? Começa a entrar muito capital, esse capital não é represado e vai precisar olhar para isso. Então, na minha trajetória foi muito assim. Então, uma veia muito forte no comercial, nunca me achei com aptidão comercial, foi muito esforço, muito treinamento, muito não. Eu diria que hoje eu não vejo mais dessa forma, mas no passado eu via como muita humilhação, né? Pra você chegar, de repente ser destratado. Hoje não. Hoje eu já fico mais tranquilo com relação a isso. Faz parte. Sim, e atuo diretamente no comercial dos meus negócios. Então, e faço questão hoje de olhar para o negócio como se ele já fosse grande. Então, com organograma de empresa grande, para que eu possa cada vez mais ir saindo do operacional como outros empresários que eu conheço e admiro o fazem. Eu sou aquele cara que gosto de estar com a mão na massa ainda. Isso é um desafio. Entendi. Eu acabo perdendo algumas oportunidades. Por que você acha que é comum que os empresários subestimem o poder e a importância da venda no começo? É natural. Imagina o seguinte, o cara Vou citar um exemplo que me veio na cabeça agora. O cara é pintor, ele pinta bem, ele não olha, ele é um bom operacional. Ele vai para o mercado porque tem um bom serviço e imagina que pelo fato dele ser bom as pessoas vão contratar. E normalmente pode ser que não aconteça dessa forma, né? O contrário é verdadeiro, assim. Quando uma pessoa tem um lado comercial muito forte, ela vende, contrata um bom pintor e entrega o serviço. Normalmente os empreendedores brasileiros eles têm migrado para o olhar de empreender como uma alternativa a algum desafio que ele esteja passando no mercado mesmo. Só que ele é muito bom operacional. E às vezes para virar a chave de ser um bom comercial é um desafio. E aí ele tem um sentimento de injustiçado, que não é verdadeiro, né? Eu não acredito nessa questão de no mercado corporativo, de empresário, não existe muita injustiça, né? Você está no mercado em que é um desafio mesmo, as pessoas estão ali para é difícil para todo mundo vencer. Então, do ponto de vista do cara que é operacional e vai para montar um negócio, ele tem desafio com relação à venda. Às vezes não gosta de vendedor. Muita gente gosta de comprar, mas não gosta de vendedor. Onde já se viu isso, né? Mas o cara que tem uma veia comercial, ele no futuro pode aprender a gerir e ele com certeza vai conseguir, ele vende primeiro e depois entrega. Muitos caras que eu vejo que tem um sucesso absurdo, eles não começaram com grana, eles fizeram dinheiro no meio do processo. Esses dias eu até estava assistindo um trecho, acho que é de um filme, não sei muito bem, do Bill Gates indo numa reunião na Dell, e aí ele falando que ele tinha um sistema operacional para entregar para os caras e tal, lá, mostra um outro take dele no carro com os caras falando, a gente não tem isso para entregar com ele. Não, ele falou, mas a gente vai ter. A mesma coisa eu já vi num filme de Steve Jobs e outros caras que são surreais. Então, eu vejo muitas pessoas com projetos bonitos, acho que a gente já falou sobre isso, inclusive, que ele ou ela espera um investimento para tirar esse projeto do papel. E nem o investidor vai torrar dinheiro num negócio que não saiu do papel ainda. A grande maioria não vai. Até mesmo o ChatGPT, que prometeu que não ia ter lucro, e até hoje, né, uma instituição sem fins lucrativos que lucra, os caras tiraram do papel. E aí receberam um aporte de tudo quanto é lado. Então, a pessoa que tem a habilidade de fazer o recurso, de vender a ideia, de estar à frente disso, de entender que o mercado precisa ser movimentado, que o dinheiro precisa rolar dos dois lados, com uma venda e uma entrega, né? Tem que ter esses dois braços, ele consegue deslanchar muito mais rápido do que o outro que vai se sentir injustiçado e uma hora ou outra vai sair do mercado. Entendi. Você conseguiria traçar assim, uma estratégia, um planejamento para quem está começando agora? E chega até você, Billy, eu estou abrindo uma empresa, por onde eu começo? Como que eu estruturo a venda da minha empresa para começar? Bom, a primeira questão que eu olharia é mercado. Imagina o seguinte, ontem eu estava conversando com um amigo falando que ele falava sobre uma farmácia. É diferente você trabalhar com uma farmácia, que é uma venda receptiva. Bom, vamos na base então, tá? Existem dois formatos de venda. A venda receptiva e a venda ativa. Venda receptiva, eu recebo o cliente e faço a venda para ele. Venda ativa, eu posso ir até o cliente, prospectá-lo e vendê-lo de forma ativa, tá? O negócio de venda receptiva, ele tem um tempo de vida
que esse empresário necessariamente tem que ter caixa para aguentar esse período de maturação. O negócio de venda ativa, você não necessariamente, óbvio que seria interessante tê-lo, mas não necessariamente você precisa esperar esse tempo de maturação. Você pode começar um negócio que está na concepção de uma ideia e já ir vender essa ideia de forma ativa para alguém, e aí depende da tua métrica de esforço. Para uma pessoa que tem um negócio de venda receptiva, uma das grandes dicas é como você pode ativar seu cliente de uma forma rápida. Por exemplo, olhar para um cliente uma farmácia, por exemplo, em que ela depende do cliente até lá, eu já começo a passar um nervoso. Porque tem que esperar o cliente chegar no balcão, pedir aquilo, etc. Não é o formato de venda que eu gosto, por exemplo, tá? Por quê? Sempre estive acostumado a alavancar capital durante o processo do negócio. Olhar para um outro negócio em que você consiga sair vendendo um serviço antes mesmo de prestá-lo, você tem essa possibilidade de falar, poxa, eu consigo começar um negócio sem ter grana. Então, esses dois formatos eles são importantes. Uma venda receptiva, eu tenho que ter caixa, porque eu vou ter que atrair, o meu marketing vai ser diferente, eu vou ter que pensar em várias formas de atrair esse cliente para dentro do meu círculo ali de influência. Quando a minha venda é ativa, o processo de prospecção e a velocidade que eu prospecto os clientes é o mais importante. Dá para entender as duas diferenças? Sim. Então, basicamente eu entenderia, o meu processo de venda é ativo ou o meu processo de venda é receptivo? No receptivo, eu traçaria um bom plano de caixa. No ativo, eu traçaria um bom plano de prospecção de onde estão meus clientes. Em ambos, a venda acontece, mas são formatos diferentes, totalmente diferentes. Uma venda é mais consultiva, eu tenho que explicar para o cliente o que o meu produto pode oferecer, e a outra venda é mais receptiva, ela vai atender a demanda do cliente. Inclusive, é até uma informação que eu acho super legal, assim. Existem... Antigamente, nos treinos de venda, o pessoal falava assim, o vendedor manga e o vendedor mandioca. Já ouviu a diferença entre os dois? Não. O vendedor manga, a manga cai e geralmente você pega ela no chão. A mandioca você tem que arrancar. Então, o vendedor manga é aquele cara que espera a venda cair no colo dele, tirador de pedido. O vendedor mandioca, ele corre atrás da venda. Então a gente fala o mangueiro ou o mandioqueiro, né? E aí, imagina o seguinte, o produto, ele passa por uma jornada na cabeça do cliente até o cliente comprar. A maior parte dos clientes, na grande maioria dos mercados, consultivos principalmente, ele não tem consciência de compra. Então você imagina uma pirâmide em que a base dessa pirâmide ela é composta por clientes sem consciência nenhuma de compra. E aí, como você faz uma jornada desse cliente que está na base da pirâmide chegar no topo? Porque ele é plenamente consciente da compra, entende da necessidade e está buscando agora as alternativas de mercado. Você faz isso através de marketing, você faz isso através de autoridade de marca, autoridade do produto, etc. Você faz uma jornada com o cliente para que ele vá gerando a percepção. Só que isso é muito caro e leva tempo. Imagina o seguinte, a gente estava falando no começo, né, sobre a escola de oratória. Se eu for investir para que o cliente entenda que ele precisa da oratória, porque ele precisa, quais são as necessidades, por mais que seja a maior dor do mundo, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Fato, é estatístico. Ainda assim, se eu for colocar essa pessoa numa esteira, ela leva 6 meses para tomar a decisão, e a hora que ela chegar no final da esteira, de consciência, de compra, ela ainda vai avaliar entre eu e o concorrente. O que você pode fazer? Profissionalizar mais o seu vendedor, ou você, sua equipe de vendas, para buscar uma mandioca. Você vai na base da pirâmide, explica para a pessoa a necessidade daquilo, ao mesmo tempo você já mostra os benefícios, explica a demanda e por último já tenta fazer a venda na hora. O que a pessoa levaria uma jornada gigante, você em curto espaço de tempo, você consegue ter o sim ou não. Isso é mais barato. E geralmente o vendedor mandioqueiro, ele ganha muito mais do que o cara que espera a manga. Então, entendi. Eu já cheguei a comissões absurdas de negócio que eu fiz, porque eu era a pessoa que gerava valor para o negócio, a cara do negócio, quem fazia a jornada de venda para o cliente, eu era publicitário da marca, o que a marca precisaria diluir tudo, ela pagava para mim.
Então, sempre quando eu vou avaliar um negócio, eu penso, poxa, como eu posso transformar esse negócio numa venda ativa? Eu creio que a maior parte dos mercados dá para fazer isso. O dono de uma farmácia, por exemplo, ele ativamente pode fazer publicidade em pontos estratégicos, mas eu pensaria nisso. Tudo começa pela venda. A empresa que não fatura quebra. Existe uma diferença também de produtos. A gente imagina quando a gente vai vender alguma coisa, algo que esteja exposto à venda, como por exemplo numa farmácia, mas também há muita venda do seu serviço, ou da sua imagem, de um trabalho que você oferece. Como que a comunicação entra para quem está começando, para quem está abrindo um negócio agora? A importância da comunicação para se vender, para vender o produto ou o serviço. Eu posso ir até para um lado mais profundo. Imagina o seguinte, a comunicação ela é composta por 2 fatores principais, o seu emocional e o seu racional. Esses 2 fatores somados, eles dão 100% da eficiência da sua comunicação. Imagina o seguinte, na escola eu já vi pessoas subindo no palco e esquecendo o próprio nome. Não existe nada mais que a pessoa... Não existe nada no mundo que a pessoa saiba mais do que o próprio nome, correto? Exatamente. Como que ela sobe num lugar e esquece o próprio nome? O fator emocional da comunicação dela tá ultra abalado. Então, e o fator emocional tá ligado à exposição, tá ligado à timidez, medo do fracasso, medo do ridículo, etc. Do outro lado, pessoas que são extremamente extrovertidas, às vezes, ou quase sempre, elas não têm começo, meio e fim de fala, que é o lado racional. É aquela pessoa que começa, ela tá no meio da fala, você não sabe se ela começou, se ela já tá no final, que ponto que ela tá. Então, não é só uma questão para o empreendedor. Eu conheço pessoas que dizem sim quando gostariam de dizer não, por não saberem se comunicar. Por terem uma autoimagem ruim, porque... Por incrível que pareça, 7% é o que você fala. 93% é como você fala aquilo que você fala. Como você expõe, como você se porta, como você olha, como você... Então, não é sobre o empreendedor, é sobre a pessoa. Se uma pessoa, ela começa a se desenvolver, óbvio, o empresário, o empreendedor, ele... não é o bonzinho porque ele suou sangue para montar muitas vezes um negócio. E aí ele não vai dar um boi. Ele vai querer que a pessoa também mostre o valor dela. Então é necessário que essa pessoa que esteja começando invista nela. Se o negócio é um negócio consultivo, ela precisa ser muito boa. Porque hoje o que a gente tem de expert no mercado, e é incrível, às vezes o cara não é o melhor, mas o fato dele se posicionar muito bem faz com que ele tenha mais autoridade e com isso passe uma segurança para o cliente que passa a comprar de uma forma mais eficiente. Aquela pessoa que é muito boa, mas tem um lado emocional baixo, ela tem um raciocínio lógico perfeito, mas o emocional dela não faz com que ela esteja disposta a correr grandes riscos. Então quando a gente fala da comunicação, a gente está falando desses 2 fatores. Eu já vi alunos na escola que começaram com um lado emocional baixo, que de fato essas pessoas diziam sim quando gostariam de dizer não, extremamente atarefadas, elas uma vida ruim na parte matrimonial, né, com o cônjuge, ruim com os amigos, é uma pessoa que gera muito concessão, e isso está ligado à comunicação. Essa pessoa, ela está preparada para ter um negócio, ela está preparada para dar certo, mas também para dar errado, porque é bonito falar. Eu vejo as pessoas falando sobre... Risco enorme. Não, mas é bonito falar de empreender, né? Mas, você está disposto a passar pelos desafios do empreendedorismo, lidar com pessoas que estão com você num dia e no outro já não estão mais com você, ou até mesmo sendo seus concorrentes dentro do seu negócio, e ainda ter que engolir aquilo e esperar o momento certo de você tomar uma decisão. É um processo, né? E eu creio que a comunicação é uma perna dessa mesa. Se essa pessoa não tem uma comunicação assertiva, dificilmente ela vai liderar bem, dificilmente ela vai vender bem, e ela vai conseguir transcorrer e conseguir ter sucesso, principalmente no empreendedorismo. Aproveitando esse gancho, conta um pouquinho mais para nós sobre a Vox2U. Como que ela pode ajudar na comunicação? A Vox iniciou com um cara que tem a minha idade. O Câmara tem 34 anos, o Fernando Câmara.
o grande objetivo dele ele tinha um evento, e ele começou a perceber nesse evento que os empresários não conseguiam fazer um pitch correto. Ele começou com um negócio de desenvolvimento humano abrangente e entendeu que a oratória podia ser uma veia interessante de negócio. Ele recebeu um aporte lá no passado, o primeiro aporte que ele recebeu foi do Ike Batista, Ike, né? Ike me mata. Ike. O Ike aportou na Vox, na época que a Vox tinha uma unidade. A Câmara foi lá, vendeu a ideia para ele. Ele aportou na época, creio que R$700 mil. E ali começa a Vox to You. Já faturava, creio que faturava alguma coisa entre 60 e 80 mil por mês, e o Ike foi lá e fez esse aporte, entendendo que poderia ser uma soft skill importante para as pessoas, como é de fato. Inclusive o Warren Buffett, ele tem uma fala que se ele tivesse que começar do zero, a primeira coisa que ele investiria seria no curso de oratória. Ele tem essa fala, as pessoas podem pesquisar na internet. Já fui convidada várias vezes, pessoal, eu ainda não aceitei por questão de distância, mas eu deixo aqui o meu compromisso de que aceitarei. E aí, nascendo com esse objetivo de transformar a vida das pessoas através da comunicação, hoje a Vox tem algo em torno de 200 e poucas escolas, não sei dizer precisamente. Um dos sócios hoje, o EC, depois de um tempo foi liquidado, né? Hoje a Vox tem como sócio o Otaviano Costa, que é aquele comunicador, marido da Flávia Alessandra, ele é sócio da Vox, e é uma empresa que está crescendo demais, mais de 80 mil alunos. Lá em Taubaté, por exemplo, a gente tem, de ver os nossos alunos, o processo de desenvolvimento, nós chegamos a algo em torno de 60, 70 alunos matriculados nesse período. Caramba. Somando todas as turmas. É interessante, você vê que as pessoas estão buscando, e de fato, todos os dias a gente recebe mensagem de pessoas que têm desafios relacionados à comunicação. E aí o que eu percebo, como tudo tem investimento, muitas pessoas acabam priorizando coisas que de repente não vai gerar um impacto tão grande. E a comunicação é um diferencial competitivo. Se 6 em cada 10 tem medo, se 8 em cada 10 não conseguem verbalizar, 6 em cada 10 tem pavor, 8 em cada 10 tem desafios. E então se você fizer parte dos 20%, você tem um diferencial absurdo. E ainda assim, empiricamente as pessoas o fazem. Então, empiricamente a pessoa fala bem. E técnica. Imagina se essa pessoa tivesse a ferramenta certa, na hora certa. Então é isso que eu acredito que a Vox vem trazendo, assim. Fazer com que as pessoas que empiricamente, e por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que nos procuram falam bem. Elas querem gerar polidez, querem aumentar a caixa de ferramenta, que a gente fala muito, né? Uhum. Querem encontrar novos caminhos de fala, menos atrito, uma linguagem não violenta, e acabam nos procurando. Não são os tímidos, por incrível que pareça. Eu nem vou perguntar em qual eu me enquadro. Não, você não é zero tímida. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A comunicação ela é importante verbalmente, mas também para que a gente consiga expressar a nossa ideia no digital. Muitos empreendedores no início são eles que fazem tudo. Então, eles que fazem o marketing que vai para o Instagram, são eles que fazem o marketing que vai para o Facebook. Como que a comunicação também é importante para passar a ideia correta quando eu vou divulgar o meu negócio? Você sabe que tem uma técnica, por exemplo, chamada efeito Sarik. Basicamente, imagina o seguinte: se você não quer aprender sobre empreendedorismo e vendas, não assista. Então, é aquele efeito contrário. Se você acredita que empreendedorismo e vendas não é importante, não assista esse vídeo. A pessoa vai lá e... Porque às vezes, o que eu acredito, tá? As pessoas estão com muita oferta de conteúdo. Se você encontra uma pessoa que você tem sinergia, empatia, ou qualquer coisa do tipo, você se conecta com ela. E a comunicação está relacionada à naturalidade. Então, quando você sente que uma pessoa é fake, um produto criado para aquilo, você não se conecta. As marcas têm buscado identidade e as pessoas têm trazido identidade às marcas. Então, quando uma pessoa ela tem técnica, mas ela também, dentro do contexto, entende quem ela é se comunicando, ou seja, quando ela trabalha naturalidade, quando ela trabalha controle de ansiedade, quando ela aceita quem ela é se comunicando e entende mais o outro, ela fica mais magnética só por ser ela. Eu tava num almoço agora, um lugar super chique, assim, eu falei pra mulher, eu sou meio jeca, tá? E aí, a mulher começou...
a pesquisar, viu meu Instagram, ela falou, nossa, mas... Ela falou, tipo, não bate o cara falar que é... Mas o que eu quis dizer com aquilo? Eu falei, poxa, eu sou simples. Esse negócio de 10 talheres na mesa e tal, não teria tanta necessidade. E as pessoas se conectam com isso. Então as pessoas se conectam com o que é verdadeiro. Cada vez mais, um mundo de mentira, em que a internet está tão presente assim, as pessoas se conectam muito com o que é verdadeiro. Olhando do ponto de vista de negócio, quando a pessoa começa a entender o que é bom para ela e entender o que é bom para o público do qual ela atua, ela começa a criar conteúdo que faz sentido, sendo ela mesma, atraindo pela verdade comum. E se ela tiver uma ferramenta ou outra para captar atenção, aí nem se fala, né? Ela vai estar... Eu acredito que não muda muito. Eu vejo as pessoas dando treinamento, tenha um treinamento para falar no digital. Quem fala bem, fala em qualquer lugar. Eu gosto muito do slogan da Vox, por exemplo. Fale bem, não importa a quem, não importa onde. Ou seja, fale bem para qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso para mim faz sentido. Entendi. Bom, indo assim já pro nosso final, eu queria que você desse 3 dicas para quem está abrindo um negócio agora sobre vendas e 3 dicas sobre comunicação. Elas podem ser interligadas, mas queria, do seu ponto de vista técnico, para quem está iniciando um negócio agora, 3 pontos essenciais que a pessoa precisa se atentar para começar. Eu não sou aquele adepto do faça o que você ama, sabe? Acredito que o que você ama pode ser seu hobby, às vezes não necessariamente seu negócio. Para venda, a primeira dica é treine sobre vendas. Então, estude sobre vendas. Tem vários aspectos dentro do modelo de vendas. Eu, por exemplo, eu não me considero um vendedor talentoso. Eu me considero um vendedor pragmático. O passo a passo da venda está na minha cabeça. E eu coloco a pessoa dentro de uma esteira, em tudo. Então, a primeira questão seria estude vendas. E vale o estudo, assim, porque é um mercado sem limite. Eu posso falar de cifra aqui, eu vou estar sendo injusto. A segunda dica é estude sobre pessoas. Partindo do pressuposto que você não vai fazer negócio com máquinas ainda, você vai precisar entender de pessoas. E olhando para isso, entendendo de vendas e entendendo de pessoas, seria o terceiro passo. Faça bons negócios para você e para essa pessoa. Porque a gente já vive um mundo em que as pessoas se conversam muito, é muito interativo, as coisas acontecem em uma velocidade muito grande. Então, quando eu entendo de vendas, eu entendo das pessoas e faço bons negócios para ambos, não pode ser só bom para ela, porque senão eu não me mantenho, não pode ser só bom para mim, porque o negócio não vai perdurar. Esses 3 caminhos, eles estão interligados. Então, eu seria muito até leviano com o tema se eu trouxesse alguma questão direcionada. E às vezes estudar sobre vendas é ler um bom livro de vendas. Por exemplo, a gente tem aquela história no cinema do O Lobo de Wall Street, né? O Jordan Belfort. O livro de vendas do Jordan Belfort é um dos melhores conteúdos de vendas que eu já li. Então é o sistema linha reta, né, que ele chama. Eu ia até te pedir indicações de livros. O livro do Jordan Belfort é um dos bons livros que eu já li sobre vendas. Diria até que em termos de conteúdo, somatizando treinamentos presenciais que eu já fiz, etc., ele vai muito bem. Treinamentos imersivos de vendas e tudo. Assim, não existe o melhor treinamento, porque aquele treinamento ruim com um cara que não chegou de repente onde pode ter um insight absurdo que você vai sair de lá com a tua ideia de milhões. E entender de si mesmo e do outro, né? E fazer bons negócios para ambos. Agora, relacionando a comunicação, partindo do pressuposto em que você precisa se comunicar em todo momento, e para que você nunca se sinta menos, esse autoconhecimento relacionado à comunicação, muito mais focado no que o outro entende. Então, a comunicação efetiva, ela está no que o outro entende e não no que você está falando. Muitas pessoas falam assim, mas ele não entende o que eu falo. Tudo bem, então. Entenda mais sobre essa pessoa e fale de uma forma que ela consiga entender melhor. Porque não adianta. Tem pessoas que se comunicam super mal e elas acham que elas estão arrasando, assim. E
Então, quando você gera empatia para fazer com que o outro entenda no formato em que faz sentido para ele, não para você, você tem um caminho aberto em qualquer, não só nos negócios, você vira amigo da pessoa, etc. E tem pessoas que são magnéticas só por serem interessadas. Tem pessoas que são interessadas por natureza. Eu particularmente gosto dessas pessoas. Assim. A gente percebe no final quem é interessado e quem é interesseiro. E entre os dois a gente sempre toma a decisão pelo interessado. Né? Uma das características que você destaca para quem é empreendedor seria essa? Ser interessado? Sim, resiliência, demais. O que te trouxe até aqui não é o que te vai levar para frente. Falando até sobre o Empreenda Vale, né? A gente fez 6 eventos em 3 anos, 2 anos e pouco. Nunca um evento teve a mesma fórmula do outro. Nunca os parceiros foram os mesmos. A gente teve que se reinventar muito. Erramos muito, acertamos muito. Então, resiliência eu creio que é um ponto-chave. Assim. Se o cara quer empreender, ele tem que estar disposto a... Eu sempre coloquei, pelo fato de ter criado a Empreenda Vale do zero, da forma como foi... Conta um pouquinho pra nós. Eu adoro essa história. Em 2022 eu saio do grupo da Rede Difusora e crio o Empreenda Vale com R$200 na conta, né? Com foco em gerar conteúdo para empreendedores. Vocês não escutaram errado, gente. R$200 R$200. E aí, poxa, passado um tempo, somando todo o custo que essa operação já trouxe nesse período de 2 anos e meio, 3 anos, chegou a quase 3 milhões. E o foco estava em fazer algo bom, totalmente naquilo, mas eu deveria ter colocado em muitas vezes um olhar de empresário mesmo, de gestor do negócio. Então, quando eu falo que a gente deve tirar o coração do negócio, etc., é porque a missão do negócio tem que estar bem clara, ela tem que ser entregue para que o outro receba aquilo que você está vendendo, mas o olhar de gestor tem que ser fino. Esse prato vai cair muitas vezes, mas você precisa pegar ele do chão e continuar rodando ele de alguma forma. Então, o Empreenda Vale foi uma baita jornada, né? A gente já trouxe, creio que os grandes nomes do Brasil para cá. Por conta disso, tivemos a oportunidade de escrever um livro chamado Comece pelo Fim. Estará nas nossas indicações também. Vale a pena. Vale a pena. E tive a oportunidade de palestrar em vários lugares do Brasil, relacionado ao Empreenda Vale. Poxa, saímos na capa de uma revista nacional relacionada a empreendedorismo. O Meon já cobriu um ou outro evento do Empreenda Vale. Poxa, é muito legal. Quando eu recebo uma mensagem de um empreendedor que começou no Empreenda Vale, ou que virou uma chave lá, ou que fez alguma diferença, começou a se conectar com pessoas diferentes, né? Começou a fazer negócio ali, para mim faz muito sentido. Por isso a gente quer dar sequência nessa... Chegou frente a frente a você, olha. Tava lá na plateia. Eu me considero uma pessoa acessível, apesar de muitas vezes também eu acabo me resguardando, assim, né? Justamente tem os interessados e tem os interesseiros, né? Eu acabo me resguardando um pouco. Mas eu gosto de escutar boas histórias, então eu sempre estou disposto a escutar a história de alguém que de repente, por algum motivo, tem uma ideia e tal. Eu gosto de interagir bastante com isso. Legal. E você pode dar um spoiler do próximo evento? Quando vai ser lançado? A gente tá nos finalmente de assinaturas de contrato, né? Legal. Mas a ideia é que seja de novembro, início de novembro, foco muito grande nos estandes, né, na feira de negócio. Devemos aí duplicar ou triplicar o tamanho da feira de negócio. E a entrada, muito provavelmente, a gente quer fazer uma forma, a gente está viabilizando isso, né, óbvio, não é tão simples. A entrada do evento vai ser gratuita. Legal. Vai ser legal. E os nomes eu não tenho ainda. Entendi. Estou em algumas conversações, mas a gente deve definir entre julho e agosto. Como assim, novembro? Vamos colocar isso como uma etapa futura. Já caminhando para o fim do nosso papo, eu queria te pedir indicações de livros sobre vendas e comunicação para indicar para o pessoal que está nos assistindo. Olha, eu vou indicar de novo o Segredos do Lobo. A editora no Brasil parece que parou de publicar, mas tem na Mercado Livre. É um livro que vai custar quase R$100, mas vale cada centavo. Todas as páginas são um ensinamento absurdo para vendedores ativos, né? Esses vendedores mandioqueiros. Meu livro, eu creio que vale a leitura, conhecer um pouco da história
e olhar para o fim, né? Você trabalhar olhando para o fim, para o objetivo final. Eu li um livro que, nossa, me fez ter várias viradas de chave, inclusive o nome é Switch, como chave, né? Switch. Excelente. Parei de fumar depois que eu li esse livro, enfim. Nossa, pra mim foi um livro extraordinário. E eu tenho exercitado todo dia em ler a Bíblia. A Bíblia tem me acolhido. A vida do empreendedor não é simples. E eu tenho tido aprendizados com a Bíblia. Eu sempre fui um cara que cresci no meio em que se falava muito de Deus, etc., mas nunca fui um leitor. Eu escutava as pessoas falarem da Bíblia e para mim era um bicho de 7 cabeças. E eu tenho me dedicado a entender um pouco mais a palavra e tem sido impressionante. O resultado, a paciência que você acaba adquirindo, por ver que tudo isso que a gente está passando agora, alguém já passou, em algum momento Deus já deu uma mensagem sobre aquilo, etc. Tem sido interessante. Que bacana, Bílio. Muito, muito obrigada por ter topado participar, por ter sido o nosso primeiro convidado. É isso, pessoal. Obrigada por nos acompanharem aqui no primeiro episódio e até logo.